Passado o primeiro turno e as peças estão se movimentando no tabuleiro do jogo eleitoral brasileiro. E aí, essa semana, dois candidatos principais já manifestaram sua posição apoiando o Lula. Eu quero falar aqui sobre Ciro Gomes e Simone Tebet, que vieram se manifestar nesse sentido. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário uma boa tarde, se inscreva no canal, ativando o sininho, isso é muito importante para ser notificado de vídeos novos aqui no canal. E também recordando que no dia 8 de outubro, sábado, às 11 da manhã, estarei na Livraria Leitura do centro do Rio de Janeiro para um bate-papo com vocês e depois sessão de autógrafos. E no dia 16 de outubro estarei no Rio de Janeiro também para uma oficina literária com vocês. O link está na descrição aqui, se inscreva, participe, para quem deseja escrever, desenvolver uma história, escrever um livro, então participe. São Paulo foi bem legal e agora a gente vai no Rio de Janeiro. E só um outro recado também, que nos próximos dias, 2 livros meus sobre Bolsonaro estarão de graça na Amazon. O e-book, o livro digital. O primeiro deles é o Minha Especialidade é Matar, que foi um best-seller no Brasil, que é um livro no qual eu relato 1 ano e meio do governo Bolsonaro. Foram artigos da Carta Capital que se tornaram o livro. E o outro é um ensaio chamado Bolsonaro e o Fascismo. Foi da coleção da Amazon, leituras rápidas, e analisa se Bolsonaro pode ser chamado de fascista ou não e por quê. Então, esses 2 textos estão de graça na Amazon nos próximos dias. Os links também estão aqui na descrição desse vídeo. Vá lá, confira, baixe, leia e se informe para poder votar de maneira esclarecida nessa eleição do segundo turno, né? Então, falando aqui um pouquinho sobre Simone Tebet e Ciro Gomes, 2 políticos que foram candidatos à presidência, nesses casos, a terceira colocada e o 4º colocado, e eles se manifestaram na semana apoiando o Lula. A gente tem que entender aqui como funciona isso, né? Porque o Ciro Gomes fez um vídeo bastante covarde, na verdade, falando sobre o apoio dele. Eu vou dividir com vocês o vídeo aqui, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. Assistam. Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT, em que por unanimidade nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros 2 opções, a meu ver, insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. Ao contrário da campanha violenta da qual fui vítima, nunca me ausentei ou me ausentarei da luta pelo Brasil. Sempre me posicionei e me posicionarei na defesa do país contra projetos de poder que levaram o nosso povo a essa situação grave e ameaçadora. Espero que essa decisão ajude a oxigenar, temporariamente que seja, a nossa democracia. Mas se não houver a busca efetiva de novos ares, de novos instrumentos, estaremos à mercê de um respirador artificial frágil e precário, limitadíssimo no tempo e no espaço. Pelo Brasil, minha luta e a do PDT seguirão sempre firmes. Não aceitaremos imposições ou cabrechos de quem quer que seja. Adianto que não pleiteio e nem aceitarei qualquer cargo em eventual futuro governo. Quero estar livre ao lado da sociedade, em especial da juventude, lutando por transformações profundas, como as que propusemos durante nossa campanha. E ao povo brasileiro me dirijo. Fiquem certos de que, como sempre fiz, vou fiscalizar, acompanhar e denunciar qualquer desvio do governo que assumirá em janeiro, assim como vou seguir estudando e apresentando ideias para recuperar nosso país. Um grande, forte e agradecido abraço a todos e a todas e que Deus ilumine a nação brasileira. Aqui a gente tem um pronunciamento do Ciro Gomes de mais de 2 minutos, no qual ele demonstra o apoio, né, à decisão do partido, do PDT, de apoiar o Lula. Porém, e aqui é o grande X da questão, em nenhum momento o Ciro Gomes diz textualmente ou de maneira explícita que vai votar no Lula, que ele votará no candidato Lula. Ele simplesmente fala que vai seguir a decisão do partido. Se você não sabe qual é a decisão do partido, se você não acompanha os jornais, se você não é pedetista, por exemplo, ou cirista,
é difícil saber o que ele está falando aqui, né? Então, assim, ele joga a ideia, vou apoiar aquele candidato que uma partida apoia, mas jamais menciona o nome do candidato. Então fica no ar aqui que ele apoiará o Lula. E depois ele prossegue com críticas recorrentes que ele faz ao PT. É óbvio, né, que essas críticas podem ser válidas, podem ser relevantes, podem ser importantes, inclusive, mas o modo como ele procede é um modo bastante covarde, porque ele passou boa parte da campanha eleitoral batendo no Bolsonaro e no Lula, mas principalmente no PT. Então, o Ciro Gomes vem aqui sem recuar muito na posição dele, simplesmente porque, me parece, foi pressionado a isso. E daí, em contraposição, você tem o pronunciamento de ontem da Simone Tebet. A Simone Tebet, é importante mencionar que ela se destaca no Brasil, né, durante a CPI da Covid. Ela era uma das senadoras que participava da CPI. Suas participações se destacaram por suas posições bastante firmes e seu modo de se comunicar, e ao mesmo tempo, né, teve uma sessão em particular quando ela confronta Luiz Miranda e extrai do deputado a informação de que ele havia conversado com ministros, com o Bolsonaro, sobre compra de vacinas. E aí, a Simone Tebet faz um pronunciamento ontem demonstrando claramente apoio ao Lula. Ao contrário do Ciro Gomes, que deixa ali no ar, né, subentendido, né, leiam nas estrelinhas, ela vai lá e diz com todas as letras que precisa defender a democracia e que o Bolsonaro não representa a democracia. Nesse sentido, mesmo tendo críticas ao PT, que ela precisa se posicionar nesse sentido. Vamos ouvir aqui um trechinho da fala de ontem da Simone Tebet. Nos últimos 4 anos, o Brasil foi abandonado na fogueira do ódio e das desavenças. A negação atrasou a vacina. A arma ocupou o lugar dos livros. A iniquidade fez curvar a esperança. A mentira feriu a verdade. O ouvido conciliador deu lugar à voz esbravejada. O conceito de humanidade foi substituído pelo desamor. O Brasil voltou ao mapa da fome. O orçamento antes público, necessário para servir o povo, tornou-se secreto e privado. Por tudo isso, ainda que mantenha as críticas que fiz ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, em especial nos seus últimos dias de campanha, quando cometeu o erro de chamar para si o voto útil, que é legítimo, mas sem apresentar suas propostas concretas para os reais problemas do Brasil, depositarei nele o meu voto, porque reconheço o seu compromisso com a democracia e a Constituição, o que desconheço no atual presidente. Para mim é importante pensar nessa contraposição, porque, de fato, aqui você tem uma política, como a Simone Tebet, que surge como um grande nome na política brasileira nessa eleição. Se a gente pensar que nessa eleição o grande perdedor foi o Ciro Gomes, que é alguém que começa com 11, 12% de intenções de voto nas pesquisas iniciais e que acaba com 3%, a Simone Tebet é a grande vencedora, porque era alguém desconhecida ou relativamente desconhecida do público brasileiro e acaba a eleição na terceira posição. Então, pode ser sim que a Simone Tebet signifique uma redefinição do que é a direita moderada no Brasil, de uma nova direita brasileira, que não está vinculada ao bolsonarismo, que não é extremista e que pode, de certo modo, restaurar esse cenário aí mais moderado na política. Porque uma coisa importante a gente mencionar, gente, embora você seja de esquerda e defenda a pauta de esquerda e que defenda uma política social de redução de desigualdade, o jogo eleitoral democrático, ele pressupõe posições diferentes. Pressupõe esquerdas, né? É importante mencionar isso. Pressupõe esquerdas, ou seja, diferentes posições de esquerda que nem sempre estão de acordo. E você tem também posições de direita, direitas, vários grupos distintos que têm diferentes posições em relação a pautas de direita. E a existência desses grupos é minimamente saudável numa democracia. Você espera que esses grupos existam e que estejam em debate, e que estejam em discussão, e que estejam disputando espaços de poder. Então, que haja uma direita brasileira, isso é fundamental. É fundamental para que as ideias circulem e que haja uma disputa de ideias. Uma disputa de posições, inclusive. Então, que haja uma direita moderada, uma direita mais dura, claro, descontando uma direita golpista, uma direita reacionária que visa a ruptura democrática, mas que haja uma direita e uma esquerda é necessário para o jogo democrático. E que essa direita seja racional também, né? Então que nomes como a Simone Tebet surjam dispostos a defender pautas de direita, ou que nesse momento, né, estariam até um pouco mais vinculadas a um centro difuso, que alguém como ela esteja disposta a participar desse jogo eleitoral com integridade, e que nesse momento reconheça a importância de defender uma chapa de
centro-esquerda, que é o PT, isso é fundamental para mostrar como o jogo pode ser saneado, como ele pode ser restaurado, e que é possível sim que haja uma recuperação de uma certa ética e de certos princípios na política brasileira. Então ela surge como esse nome que pode fazer isso. Muita gente está de olho nela agora, com otimismo, pensando, olha só, aqui há uma alternativa para esse bolsonarismo tosco, golpista, autoritário, aqui há uma mulher, uma política que pode fazer diferença dentro de certos valores aí mais tradicionais da direita. Então, talvez seja um modo aí de restaurar um pouco a sanidade no debate público. Eu só quero mencionar uma pesquisa aqui para você ver como é interessante, né, a dinâmica do jogo político brasileiro, porque é uma reportagem do Poder 360, e a manchete é: eleitores de Tebet tendem a Lula, os de Ciro se dividem. E aqui um dado muito curioso, foi uma pesquisa feita logo após o primeiro turno, e aqui diz que 92% dos eleitores da Simone Tebet, 92% pretendem votar no Lula, enquanto que do Ciro Gomes, 54% tendem a votar no Jair Bolsonaro, para você ver como foi o tom geral da campanha dessas pessoas. De um lado você tem uma candidata de centro-direita como a Simone Tebet, da qual 92% dos eleitores pretendem votar no Lula porque compreendem o risco do Bolsonaro, e ela martelou nesse ponto, e por outro lado você tem um candidato que seria de centro-esquerda, né, o Ciro Gomes, e a maioria dos eleitores do Ciro Gomes pretendem votar no Bolsonaro, para você ver qual foi o grau de toxicidade, qual foi o grau de virulência dos ataques do Ciro Gomes ao PT. Então realmente é bizarro pensar nisso, né? Bizarro pensar que os eleitores do Ciro Gomes estão mais dispostos a pôr o Bolsonaro no poder do que o Lula. Realmente é espantoso. Não é surpreendente, mas é espantoso. E aí, só para concluir esse vídeo, tem também o pronunciamento da Soraya Tronic, outra candidata à presidência, e ela vai se abster. Ela diz o seguinte aqui no Twitter: a maioria dos brasileiros é contra a polarização e, em respeito, irei me abster. Não apoio nenhum dos candidatos que estão no segundo turno. Isso não muda meus posicionamentos, que todos já conhecem. Apenas me reservo ao direito que a Constituição me confere. Silêncio também é liberdade de expressão. Silêncio é liberdade de expressão, de fato, ela tem o direito de fazer isso, e também é conivência. Então, assim, Soraya Tronic foi alguém que se elegeu na esteira do bolsonarismo, era do partido Bolsonaro, do PSL, e agora ela se abstém, e, de certo modo, isso já indica também que uma parte dos votos dela tende ao Bolsonaro. Mas há uma grande possibilidade aí que a Soraya acabe, mais uma vez, orbitando o bolsonarismo. Talvez o antipetismo dela seja mais forte do que o antibolsonarismo dela. Então, quero saber de vocês aqui o que vocês pensam sobre essa história, né? Declaração do Ciro Gomes de voto ao Lula, uma declaração covarde, até onde eu entenda. A declaração da Simone Tebet, uma declaração explícita, na qual ela diz claramente que é importante votar para preservar a democracia e que vem, sabe, prenunciando o que ela pode fazer na política, como ela pode talvez ajudar aí a criar uma nova direita mais moderada e racional nesse jogo tão contaminado. O que vocês pensam sobre isso aí? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau!